Oi, meninas e meninos. O vídeo de hoje, eu não sei nem como eu vou falar. Uma parte das pessoas já sabem, né? Para quem me segue no Instagram. Hoje de manhã eu coloquei na comunidade. É um vídeo que eu não esperava fazer tão cedo. E hoje eu vim falar para vocês que, infelizmente, no último sábado, às 10h40, a Sônia, a vovó Sônia, virou uma estrela. Não é uma estrelinha, uma grande estrela. E elas nos deixou, né? Correto. E aí eu vim falar um pouco de como foi esse tempo. Eu conheço a Sônia há 14 anos, mas a gente foi ficando mais próximas, eu acho que nos últimos 12 anos. E é isso, eu vou falar assim um resumo de como era a Sônia, né? O pouco que eu sei, ou o muito que eu sei. E é uma maneira de eu homenagear ela, agradecer por tudo que ela fez por mim, pela minha mãe, pelo meu marido, pelo Rian, pelo Enzo. E é isso, meninas, ó. A Sônia, ela nasceu, né? E a mãe dela não quis. Ela tinha outros irmãos. Nos últimos anos ela até conseguiu encontrar uma das irmãs biológica. E a Sônia, ela foi parar num lar de crianças para adoção. Ela foi bem colhida. Ela teve uma mãe, né? A Sônia não foi adotada. Ela viveu nesse lar dos 2 meses de idade, acho que até os 25 anos, mais ou menos, né? O que eu sei, mais ou menos da Sônia. Aí de lá para cá ela foi morando na casa de favor de um, de outro, trabalhando, tendo uma vida bem difícil. Aí, nos últimos 14 anos, há 14 anos atrás, ela conheceu o meu vizinho, que também era viúvo, e aí ele pediu ela em namoro, e a Sônia, ela era aquele tipo de pessoa que ela não queria namorar, ela queria casar, construir família. E o meu vizinho, né, como se apaixonou pelo jeito dela, pediu ela em casamento. E um ano depois eles casaram. Eles casaram 27 de março. Eu só não lembro o ano, mas tem 14 anos esse ano, né? E assim, o que eu posso dizer do marido dela? Gente, o marido dela, ele fez o possível e o impossível para agradar a Sônia em todos os sentidos. Em passeio, em almoço, quebrava um celular, ele comprava. A Sônia amava celular, amava joguinho, amava assistir receitas no YouTube, vlog de meninas de casas cores rosa. Ela assistia meus vídeos e ela participava de alguns, né? Eu respeitava o jeito da Sônia, mas quando ela queria aparecer, eu perguntava: pode, pode. E assim, a Sônia entrou na minha vida. Ela veio casar com o seu Osório. A princípio, ela era muito distante da gente, sabe? A Sônia acho que sofreu tanto na vida que ela meio que analisava as pessoas. Eu sou um pouco disso, sabe? Também de analisar. E a Sônia era como se fosse tipo um bichinho do mato. Ela primeiro olhava, olhava. E nesses 2 anos era tipo um namoro. Eu e minha mãe com ela, né? Oi, oi, oi. E foi assim, aos poucos. Foi 2 anos. E aí, nos últimos 12 anos, a gente se aproximou mais, né? E aí, antes da minha mãe sofrer o AVC, bem antes, a gente já era amiga dela, vinha aqui tomar café, conversava com a minha mãe. Minha mãe gostava muito de conversar com a Sônia, de dividir receitas. A Sônia adorava cozinhar
bolo, doce, trufa, chocolate, a minha mãe também. Então as duas tinham uma amizade, né? Quando a minha mãe sofreu AVC, eu não esperava muito da Sônia, sabe? Eu achava assim, não, ela vai vir me visitar, ok, ela vai ser a vizinha. E não, já dentro do hospital, a Sônia já demonstrou a pessoa que ela era, solidária, não importa quem, ela estava lá disposta a ajudar, cuidar, olhar. E quando a minha mãe veio para casa, a Sônia, ela cuidou de mim, não, cuidou da minha mãe. A Sônia, ela não era minha funcionária, ela era minha vizinha e minha amiga. Então ela abraçou a causa de cuidar da minha mãe. Então a Sônia, ela me auxiliava na hora da troca da fralda, na hora da virada. Se eu precisava sair para resolver assuntos da minha mãe, como eu sou filha única, ela ficava com a minha mãe. E assim, ela me ajudava. Ela não era e nunca foi minha funcionária, nada. Aí, nesse tempo, eu fiquei grávida. E eu falava para a Sônia como que eu vou dar conta da minha mãe e do Enzo. E ela falava, você vai dar conta sim. Eu tô aqui. E quando eu fiquei grávida, gente, a Sônia ficou tão feliz. Ela pedia para passar a mão na minha barriga. O primeiro presente do Enzo foi ela que deu. Ela fazia questão, ela trabalhava, ela passava roupa, sobrava um dinheirinho, ela ia, comprava uma peça de roupa. Ela já amava ele sem saber que era ele ou ela, né? E foi seguida a minha gestação. No final eu tive uma gravidez meia de risco. Eu não podia pegar peso, nada. E lá tava ela, cuidando da minha mãe, né? Sendo meus olhos, meus braços, tudo. Teve até uma vez que uma pessoa uma vez perguntou: por que você não põe câmera no quarto da sua mãe? Eu falei, gente, quem cuida ou quem cuida da minha mãe é eu, meu marido, o Rian e a Sônia. Para que eu vou pôr câmera? Sendo que as 4 pessoas, né, inclusa eu, a gente não fazia nada. Eu falei, não, e quem vinha também, as enfermeiras, o fisioterapeuta da minha mãe, ninguém fazia nada de errado. Para quê? E foi seguindo. Quando foi no final da minha gestação, né, eu tive o Enzo, pelo incrível que pareça, o Enzo, ele nasceu quando? 27 de março de 2019, quando a Sônia estava fazendo 9 anos de casada. Então ela falou que o Enzo era o presente de casamento dela. E ela numa ansiedade de conhecer, de ver. Quando ela foi no hospital, ver o Enzo, gente, foi a emoção. E dentro do hospital eu falei, ele é seu neto. Olha seu neto. E dali em diante, a Sônia ganhou um neto e ganhou uma filha, né? Apesar de eu estar com a minha mãe viva, ela ganhou também uma filha, né? E foi se seguindo. Ela cuidava, né? Me ajudava a, aos cuidados da minha mãe, ajudava com o Enzinho, quando meu marido não estava, mas sempre ajudando. Na hora que ela tinha que fazer as coisas dela, ela sempre falava, Tânia, hoje eu não vou poder ficar com você, porque eu tenho que passar roupa. Tânia, hoje eu tenho que fazer um bolo. E eu falava, tudo bem, Sônia, porque eu não tinha funcionária, eu tinha uma vizinha que me ajudava, era meu braço direito. E eu e o meu marido, assim, a gente não podia ajudar financeiramente, mas assim, a gente comprava o que ela precisava, o que ela queria. Era uma forma de eu agradecer o que ela estava fazendo por mim, né? Não tem como você receber uma ajuda e você não ajudar. Então, ela me ajudava e eu retribuía. E era assim. E foi se seguindo. Quando a minha mãe morreu, a gente ficou bem órfão, né? Dos cuidados da minha mãe, porque era cuidados por nós 4, então ela que... E aí nesse meio tempo, ela se apegou demais ao Enzo, o Enzo não frequentava escola, então ela ficava o período da tarde com o Enzo começou a frequentar fono, ela ia,
lá na fono, na clínica da Jéssica, a Sônia é conhecida como a avó do Enzo. Na escola, a avó do Enzo. Na perua escolar, a avó do Enzo. E dentro do servidor, a avó do Enzo. Sempre a avó. Eu não precisava questionar que ela era minha vizinha. Ela era a avó e ponto final. Só teve um lugar que perguntaram assim, mas o nome não bate. Que foi na escola do Enzo, devido você entregar as autorizações, né? E eu falei, gente, ela é minha vizinha, mas é a avó e ponto final. Aí eles, não, ok, tudo bem. Então só foi nesse lugar que eles estranharam, né, os sobrenomes. E aí, meninas, no que eu quero chegar. Nos últimos meses, depois assim que veio esse Covid, a Sônia pegou Covid, eu peguei Covid, eu não sei quantas vezes, porque não fizemos testes, mas pegamos Covid. E eu acho que depois do Covid a Sônia não ficou mais a mesma. No inverno, ela era uma pessoa muito friorenta. Ela vivia de meia, de moletom. Esse moletom é da Sônia. Vocês devem estar estranhando eu usando rosa. Ele era um moletom que ela amava, ó. E o Enzo adorava, né? Quando ele via, ele se entusiasmava pelas letras. Ai, gente, eu tô meio perdida, sabe? Tentar aqui me encaixar. Ai, gente, é complicado, mas eu vou tentar lembrar o que eu tenho que falar. Então, aí a Sônia era conhecida como a avó do Enzo e ponto final, né? Era avó e não tinha discussão. Então, toda tarde, quando ela não tinha que fazer trufas, bolos, encomendas ou passar roupa, a Sônia ela fazia questão de vir e ficar com o Enzo toda tarde. Então, querendo ou não querendo, ela me ajudava, porque eu poderia, assim, através dessa ajuda dela, eu podia sair para gravar, para editar meus vídeos, fazer outras coisas, porque eu sabia que o Enzo estava em boas mãos. Ele estava na mão da avó, eu não precisava falar nada, porque ela sabia tudo. Ela adivinhava o pensamento do Enzo, ela estimulava ele a falar. A Sônia, ela foi criada num lar que a responsável, ela era uma americana, e a primeira língua que a Sônia aprendeu foi o inglês. Então a Sônia, ela falava fluentemente inglês, ela dava aula de inglês e ela ensinava o Enzo a inglês. Ela colocava nos desenhos em inglês, estimulava, ela dava banho falando com ele em inglês, às vezes em inglês, a maioria das vezes era inglês, mas ela falava bastante português com ele. Então, assim, e o Enzo, gente, ele sabia que ele era amado por ela. E ele era, assim, alucinado, apaixonado por ela e ela por ele. Então, gente, eu saía, tanto eu quanto meu marido, o Rian, tranquilo, porque a gente sabia que ele estava na melhor mão, né? Que era a mão da Sônia, que lá ela sabia. E era engraçado que era assim, quando a Sônia entrava dentro de casa, podia estar eu, meu marido, o Rian. O Enzo, quando ela entrava, ele tipo esquecia. Vocês três podem ir, que eu tô com a minha avó e ponto final. Então era bem assim a relação de amor deles dois. Nos últimos meses, devido a esse problema do Covid, a Sônia, ela começou a ter muito cansaço, muita tosse, ela tomava xarope natural, xarope de farmácia, fazia muita inalação e mesmo assim não passava. E a gente falava, né? Quando eu falo a gente, era eu, meu marido, o marido dela e uma grande amiga dela, Elisa. Então a gente falava, Sônia, vai no hospital, se cuida, essa tosse, esse cansaço. E dos últimos meses para cá, dos últimos 3 meses, ela vinha muito cansada. Ela gostava de passear com o Enzo, ir na escola. Ela dava altas voltas com o Enzo, tipo assim, 50 minutos, 1 hora de andada, né, dos dois. E nos últimos tempos ela já estava andando menos com o Enzo. Nas férias teve um dia que eu precisei muito dela, né? Dela passear com o Enzo para eu terminar um serviço. Ela foi e voltou em meia hora e ela, Tânia, tô muito cansada. E a gente falava, Sônia, se cuida, vai no médico, mas teimosa, né? Como uma boa libriana teimosa. Aí semana passada ela ficou 2 dias aqui à tarde comigo,
Mas na segunda-feira passada, ela não pegou o Enzo na perua. Ela pediu, Tânia, pega o Enzo na perua. Eu falei, ok, pego. Eu peguei o Enzo, dei almoço. E aí, na hora do banho, ela falou, eu vou dar banho no Enzo. Eu falei, tá. Aí ela subiu. E quando eu cheguei aqui, que eu vim pegar alguma coisa, eu vi que ela estava muito cansada. E aí ela falou assim pra mim, Tânia, você pode dar o banho no Enzo? Eu falei, claro, Sônia, você só separa a roupa que eu dou. Dei o banho, trouxe ele pra cama, ela foi e arrumou, como de costume que ela amava, deixar o Enzo todo bonitinho, penteava, perfumava, parecia que ele ia passear para ficar em casa. Aí ela foi, colocou ele para dormir, que ela sempre colocava ele para dormir na sala. Depois que ele pegou no sono, eu estava editando, acho que um vídeo, eu não lembro bem. Eu estava fazendo algo. Ela falou assim, Tânia, eu vou para casa que eu vou deitar, que eu tô cansada. Aí eu falei, nossa, Sônia, você não é nunca de deitar à tarde? Ela falou, mas eu tô cansada. Aí eu falei, não, tudo bem. Beleza, quando foi na terça-feira passada, o marido dela foi trabalhar, era umas 11 horas, nada dela abrir a porta. E aqui em casa, eu tinha a chave da casa dela, ela tinha a chave da minha casa. Deu 11 horas, eu falei pro Rian, nossa, a Sônia até agora não abriu a porta, eu vou abrir para ver se tá tudo bem, se não aconteceu nada. Aí abri a porta, ela tava lá plena, fazendo inalação e assistindo a Ana Maria. Aí eu falei, mulher, pelo amor de Deus, tu me dá um susto, tu não abre a porta, não manda nada, quer me matar? Aí ela riu, ela, não, é que eu tô fazendo inalação e assistindo a Ana Maria, esqueci da vida. Eu, tá, já almoçou, já tomou café? Ela, não, eu falei, almoço em casa. Então era sempre costume, ou ela tomava café, ou almoçava, ou jantava, né? Já era normal. E aí ela falou, olha, eu não vou pegar o Enzo. Eu falei, não, eu pego na perua. Quando foi na quarta, ela ficou com o Enzo no período da tarde. Chegou 5h30, ela falou, Tânia, eu vou sair porque eu vou na casa da Elisa, que a gente vai assistir o filme da Barbie. E eu vou levar umas peças rosas para as meninas, em uma turma, né? Aí eu falei, não, tudo bem. Até ela me chamou, você quer ir assistir o filme da Barbie? Aí eu ri, eu falei, Sônia, se eu for, eu vou de preto, não vou de rosa, né? Você sabe que eu não gosto de rosa. E ela riu. E foi. Era o marido sempre acompanhava ela em qualquer lugar que ela fosse. Seu Osório estava lá, né? E não foi diferente. Aí ela foi na casa dessa amiga, tudo. Quando foi na quinta-feira de manhã, ela acordou cedo, estava passando mal. O seu Osório deixou de trabalhar para levar ela para a UBS aqui perto de casa, porém o atendimento só era para setembro e assim doença, dor, não espera. E o marido, muito agoniado, foi e pagou uma consulta particular para ela passar. E aí ela passou pelo médico, o médico examinou, era um cardiologista, né? Mas acho que ele também fazia parte do clínico geral. E ele falou a princípio que ela estava com o coração inchado devido a esse cansaço. Eu lembro que ela não conseguiu nem sair da clínica a pé, o marido teve que vir de Uber, uma distância assim de 5 minutos andando, mas o Uber aceitou, tudo bem, veio. E aí quando eu cheguei na casa dela, ela falou, Tânia, o médico falou que eu tô com o coração inchado. E eu falei, não, Sônia, não tem como ele avaliar e ver, você tem que fazer uma bateria de exame, foi pedido muitos exames, ele deu remédios de amostra grátis para ela, e beleza, né? E aí na quinta eu fui gravar meus vídeos da Shein, né? E ela tava com o marido, tava bem, eu ia lá toda hora visitar, né? Que é tudo no mesmo quintal, a minha casa e a casa dela é no mesmo quintal, só as duas casas. Aí quando foi na sexta, eu cheguei, entrei na casa dela logo cedo, né? Ela tava lá. Eu falei, e aí, você tá bem? E aí, gente, sabe aquele negócio, parece que é a visita da saúde? Eu cheguei, ela tava toda sorridente. Eu falei, você tá bem? Ela falou, tô. Eu falei, tá bem mesmo, tô bem melhor. Tudo da Sônia, tô bem melhor, tô bem melhor. Eu, tudo bem. Já tomou café? Não, vou tomar. Eu falei, certeza? Certeza. Tudo bem. E no período da tarde ela recebeu uma encomenda para fazer um bolo aqui para uma vizinha. E ela seguiu, fez o bolo à tarde e fazendo muita inalação. O marido comprou as coisas, comprou remédio, inalador, suco para ela. O seu Osório fazia de tudo. Aí ela foi dormir. De manhã, quando ela acordou, o seu Osório perguntou: tá tudo bem com você, Sônia? Ela falou: não, tá tudo bem, eu vou no banheiro. Isso no sábado, umas 8 e pouca. Quando foi 9 horas,
Eu acordei no sábado, olha como que é Deus. O meu marido, ele sempre trabalha dia de sábado. E às vezes aparece viagem para ele fazer no serviço. E nesse dia apareceu viagem, meu marido falou que ele não ia, que ele não queria viajar e ele queria ficar em casa. E eu falo que é Deus. Porque quando foi no sábado às 9 horas, eu estava no banheiro, me preparando para escovar o dente. Já me sonhei a comprar pão. E aí o marido da Sônia, o seu Osório, gritou, Tânia, Tânia. A princípio eu pensei o quê? Ai, o seu Osório esqueceu a chave, alguém vai ter que abrir o portão, né? Que o nosso portão é totalmente fechado. Ele, não, a Sônia tá caída no banheiro. Eu larguei tudo que eu tava fazendo e saí. E meu marido já tava no andar de baixo, já se preparando para comprar pão, ele já entrou com tudo. Quando ele entrou na casa e eu entrei, a Sônia estava caída no banheiro. Meu marido pegou ela no colo, pôs no chão da cozinha e ele tentando mexer e ela meio, sabe, meio assim como se tivesse desmaiada. E aí quando eu vi, Sônia, pelo amor de Deus, acorda, Sônia, pelo amor de Deus. E eu olhava assim o pulso, e meu marido liga pro SAMU, e aí ele ligou, eu peguei meu telefone, ele ligou, ele tentou conversar, e o SAMU, muito burocrático, que diga de passagem, o serviço do SAMU tá bem falido, meu marido vai entrar com recursos no Ministério Público, vai denunciar o SAMU, porque não é a primeira vez que tem esse descaso. Então eu penso assim que o SAMU ele não tá só para socorrer acidentes de carro, e outros tipos de ocorrências, sim, problemas domiciliares. E o SAMU, tipo, veio depois de meia hora que a gente já estava dentro do hospital. Então, o SAMU, nossa, nota 0 para o atendimento de vocês. Falido. E aí, o SAMU, muito burocrático, eu desesperada, Jamerson, não adianta ligar, não adianta, esquece esse SAMU, e eu desesperada. Sônia, pelo amor de Deus, não me deixa, Sônia, pelo amor de Deus, pensando no Enzo, o Enzo precisa de você, você precisa do Enzo. Nessa hora ela deu uma mexida na boca, não deu para entender nada, mas deu uma mexida na boca e o meu marido pegou ela com o auxílio do marido dela, de outros vizinhos e levou. Meu marido colocou no carro, não esperou ninguém, porque a gente tava com pijama, o seu Osório precisava pegar documento e o meu marido saiu e levou. Entrou com tudo no hospital, falou é urgente, e nesse meio tempo eu troquei de roupa, o marido da Sônia pegou o RG e foi. Chegou lá, ela já tinha sido atendida, a gente ficou esperando. Aí nesse meio tempo o marido dela precisava de voltar para casa para pegar o celular e pegar um agasalho para o Jamerson que estava frio e garoando. Aí foi quando os médicos chamaram o Jamerson. E aí o Jamerson entrou, eu fiquei do lado de fora. Eu vi quando o médico conversou, mas eu não ouvia nada, eu só ficava olhando a cara das pessoas e pedindo, e aí em seguida fechou a porta, o Jamerson entrou e demorou uns 10 minutos. E ficou, e eu pensando, não, eu acho que ela foi entubada, eu acho que ela vai ser transferida, ou ela deve estar na UTI, eu pensando assim, mas tudo bem, a Sônia tá viva, e vida que segue. Aí daqui a pouco saiu o meu marido, saiu o meu marido se segurando, e eu olhando pra cara dele, aí eu não conseguia ler nada na cara dele, eu fui olhar assim o olho, aí eu senti que o olhar dele meio que brilhou. Quando você quer chorar e seu olho brilha. Aí eu olhei, quando ele deu a volta assim, isso foi no Icaraí. Quando ele veio, me abraçou, eu falei, não me abraça. O que que foi? Ele, eu falei, fala logo. Eu detesto rodeio. Aí ele veio, ele falou, Tampinha, ele me chama de Tampinha. Tampinha, a Sônia, ela teve ele tentando procurar a palavra, eu detesto quando vai procurar a palavra, fala logo. E aí ele falava assim, Tampinha, a Sônia, ela teve um infarto fulminante. E os médicos tentaram de tudo que possa imaginar. E ela não resistiu. Eu olhei e falei, ela morreu? Ele falou, é. Gente, parece que eu tava revivendo o que eu vivia quase 3 anos atrás com a minha mãe, né?
E aí eu fiquei assim, comecei a chorar, chorar. Eu falava, não, a Sônia não pode ir, a Sônia não pode ir, a Sônia tem o Enzo tem a Sônia, os dois precisam um do outro. Como que vai ser o Enzo? Como que vai ser o Enzo? A minha preocupação naquele momento era o Enzo, porque o Enzo ele precisava mais da Sônia do que de mim, e a Sônia precisava mais dele do que de qualquer pessoa. E aí, nesse meio tempo, o marido dela ligou, eu tô voltando já, mas você não volta, eu já tô indo pra aí. Meu marido falou na hora, eu vou pegar um documento aí, fica aí, seu Osório. E aí, quando a gente veio, o seu Osório viu eu e o Jamerson, né? Ele olhou meio assim pra minha cara, balançou a cabeça. E aí o Jamerson contou o que tinha acontecido. E aí, vai daqui, vai dali, aí tinha que ir no hospital. Nesse meio tempo, meu marido voltou no hospital com o seu Osório. Meu marido passou mal, a pressão dele subiu, ele foi socorrido, foi medicado, melhorou. Aí meu marido levou para a delegacia, tinha que fazer o boletim de ocorrência, porque é assim, né? Quando a pessoa meio que morre em casa, tem que fazer, né? Para não saber se é morte suspeita, não. Fizeram tudo certo. De lá ela foi encaminhada, ela seguiu no hospital, depois ela foi encaminhada para o IML lá das clínicas. Não fez aquele autópsia, não precisou de nada, né? E aí ficou tipo responsável do Jamerson ver como que seria o sepultamento. O seu Osório estava bem perdido, não sabia, aí foi meu marido que, né, junto, eu, meu marido, eu entrei, peguei o celular da Sônia, que eu sabia a senha, e não sabia como dar notícia. Eu estava em choque no sábado, mas ao mesmo tempo que eu estava em choque, eu também tinha que ser racional e falar, Tânia, se mexe, você tem que fazer algo. E aí entrei em contato pelo status, avisei que a Sônia tinha falecido, qualquer dúvida as pessoas entrassem em contato pelo telefone do seu Osório e deixei. E fui procurando alguns nomes que eu conhecia e fui avisando. Nesse meio tempo já começou o telefone ligar, as pessoas ligando, o WhatsApp. E aí eu falava, o pessoal falava, quem é que tá fazendo essa brincadeira? Eu falava, gente, não é brincadeira, eu sou a vizinha da Sônia, a Tânia. E aí eu fui. E nesse contato eu pedi, porque assim, a morte, ela pega todo mundo desprevenido. A gente estava preparado com cartão de crédito, eu e o seu Osório, de custear o sepultamento da Sônia usando os nossos cartões. E a princípio eu falei assim, seu Osório, eu vou pedir uma ajuda da igreja, que venha 500, R$ 1.000, é válido, já abate o final, porque aí nesse meio tempo meu marido já tinha conversado com o seu Osório e eles contrataram a mesma empresa, a Elso, sei lá, de funerária, e a funerária ela cobrava R$ 5.000 e parcelava em 15 vezes. Então, a princípio, era eu e o seu Osório que a gente ia custear tudo. E aí eu falei para a igreja, e aí ficava aquele pessoal, mas como que vai fazer o dinheiro? Como que vai fazer? Eu falei, gente, a Sônia tem Pix, mas não tem como pôr na conta dela, porque como que a gente vai tirar? E o seu Osório? Eu falei, seu Osório não tem Pix. E o seu? Eu falei, gente, o meu eu não quero. Eu não quero nada na minha conta, né? Porque a gente, eu fico com medo de conversa. Eu falei, não. E aí, nesse meio tempo, entrou a amiga dela, a melhor amiga dela, frequentava a mesma igreja, tudo, o mesmo grupo. A amiga dela falou, Tânia, e se eu me responsabilizar pelo Pix? Eu falei, perfeito, você fica responsável. E aí já começou. Soltou o número dela, do telefone, a chave dela, do Pix era o telefone, já foi compartilhando nos 3 grupos da igreja, outras pessoas. E, gente, a união faz a força. Faz a força. Eu até me arrepio. 8 horas da noite. Gente, eu me arrepio mesmo. 8 horas da noite. Eles conseguiram atingir a meta, até ultrapassou a meta de pagar os R$ 5.000 em Pix para a empresa que foi contratada. Foi uma empresa particular, não era da prefeitura nem nada. E foi pago.
o Pix, sobrou dinheiro, o dinheiro eu e a amiga da Sônia, né? Tudo em conjunto com o marido, sobrou dinheiro, o pessoal queria dar para o seu Osório e ele falou: não, eu não quero dinheiro, eu não quero dinheiro. E aí, de comum acordo, eu e a Elisa resolveu que fosse feito, né, a sobra do dinheiro e que fosse doado para duas instituições de caridade, né, que era a instituição que a Sônia ajudava em vida, trabalhando e fazendo o melhor, dando. Por isso que quando eu comuniquei o falecimento, eu coloquei multidão, porque a igreja dela foi uma multidão que fez barulho, ajudou. E assim, gente, eu sou eternamente grata a todos eles, todos. Daquele que doou pequenininho, aquele que doou um pouco grande, mas assim, tudo junto deu a quantia, ajudou a Sônia e vai ajudar mais pessoas que precisam. Então, assim, o meu muito obrigada. E aí, quando a gente já estava no IML, já para liberar o corpo, já para eu entregar a roupa, porque a Sônia foi enterrada de rosa, eu escolhi a roupa da Sônia, mandei tênis, meia rosa, calça de moletom rosa, aquele moletom do S, que era da Shein, eu dei para ela, foi enterrado com ele. E aí eu pedi no grupo que quem pudesse no enterro fosse com uma peça rosa. E eu fui com esse moletom da Sônia. E foi muita gente com peça rosa. Ela foi sepultada no Memorial Santo André, né? Um cemitério que inclusive está minha mãe enterrada. Um cemitério de paz. Lindo. Foi lá, foi muita gente, foi o pessoal da igreja, os amigos, irmãos de adoção, a irmã biológica com a sobrinha. Então foi um momento de se despedir, não foi fácil. Foi a melhor amiga dela, os melhores amigos estavam lá. E, gente, eu vou falar uma coisa que eu não sei se vocês vão acreditar ou não, mas é a impressão que eu tive. A princípio eu não ia levar o Enzo. Eu falei assim, gente, eu não vou levar o Enzo porque eu não sei como que vai ser. Aí daqui a pouco sabe quando te dá um estalo? Eu falei, não, eu preciso levar o Enzo. Meu marido ficou assim, eu falei, não, eu tenho que levar o Enzo. Mas ele não vai entender. Eu falei, tá bom, ele não vai entender, ele não vai sofrer, mas vamos levar. Levei o Enzo. Eu lembro que quando eu fui olhar ela tava com o rosto normal. Não tava com cara amarrada, mas também tava normal, sem expressão. E aí em seguida eu peguei o Enzo, que tava no colo do meu marido, e fui levar o Enzo para ver. Eu falei, Enzo, vem cá ver a vovó. E nessa hora, perante a Deus, eu não tô doida, não bebo, não fumo, nada. Eu senti que ela deu um leve sorriso, tipo assim, sabe? Quando a pessoa meio que sorri com os lábios perante a Deus, gente, parece que o lábio dela mudou quando ela viu o Enzo. O Enzo tirou o véu dela e tocava, olhava assim o rosto dela. Ele estranhava porque ela brincava disso, de fingir que estava dormindo. E quando ele tocava, ela... Bum! E aí ele tocava, tipo, minha avó vai acordar e ela não fazia nada. Ele olhava assim para mim, olhava para ela. E ele aproximou dela 3 vezes e as 3 vezes ele fez a mesma coisa. Na hora do sepultamento ele teve uma crise de choro, ele não quis. Meu marido tirou ele, colocou no carro, ele ficou lá comendo a bolachinha dele. E assim, não tá fácil, esse vídeo vai ficar longo, mas gente, é a última homenagem que eu posso fazer para a Sônia e não seria diferente de eu vir aqui falar num vídeo de 5 minutos, né? Eu acho que quem gosta da Sônia vai querer saber um pouquinho, né, de como ela era, os últimos momentos e como foi feito. Então, meninas, foi um momento, tá sendo um momento difícil, eu já caí em choro, eu sou daquele tipo que eu não gosto de chorar em público, eu gosto de chorar só. Eu sento no meu cantinho e choro e me questiono por quê. Eu falo, Sônia, eu preciso de você, o Enzo precisa de você, como que vai ser?
E como que vai ser agora, daqui para frente, os períodos da tarde? Só eu e o Enzo, sem a Sônia, sem a presença dela física, que ela cuidava do Enzo, ela fazia companhia, a gente tomava café, comia pão, comia bolo, a gente conversava, ela me aconselhava. E como que vai ser essa ausência da minha vizinha, o Enzo da avó dele, da melhor amiga, da igreja que perdeu um membro, do grupo de voluntários. E é isso, meninas. Essa é a minha homenagem à Sônia. Engraçado que no dia da avó eu fiz uma homenagem sem saber, porque era dia da avó, tanto eu coloquei no Instagram como no WhatsApp dela. Eu vou deixar até aqui uma foto, né, do WhatsApp, que eu fiz, coloquei uma foto do Enzo e falei para ela o quanto ela era importante para a vida dele, né? E o quanto eu estava agradecida por tudo. Eu sempre falava para a Sônia: eu te amo, você é minha segunda mãe. Ela me abraçava, ela: você é minha filha, você é minha filha. E é isso, meninas. Então, esse é um pouco da Sônia que vocês conheciam, que teve o vídeo quando eu fiz o aniversário dela. E a Sônia foi feliz. Assim, o que eu pude fazer por ela, eu, meu marido, fizemos. O que os amigos puderam fazer, ela tinha amigos verdadeiros, amigas verdadeiras, exemplo da Elisa, que sentiu muito, a Elisa, a filha da Elisa, a sobrinha da Elisa, a Sheila, a irmã biológica dela. E é isso, gente, a Sônia tá fazendo falta para muita gente, vai fazer muita falta para muita gente. Ela era uma pessoa importante, querida, amada. A Sônia, ela era amada. Só agradecer a existência da Sônia. Obrigada, Sônia, por tudo que você fez pela minha mãe, por mim, pelo Enzo e por todas as pessoas que teve a oportunidade de te conhecer. E uma coisa eu peço para vocês, meninas, rezem por ela. Eu sei que a Sônia está num lugar maravilhoso, porque não vai ser diferente. A Sônia merece o paraíso, o melhor lugar do mundo, ao lado de Deus e ao lado das pessoas queridas que já foram, e ela está lá presente. E eu espero que a Sônia esteja com a minha mãe, as duas estejam lá juntinhas, só me olhando, olhando o Enzo, falando: olha, olha que sua filha, olha que meu neto, olha. E é isso, tá bom, meninas? Então é isso, o vídeo, eu vou parar por aqui porque o vídeo já tá vendo que já tá longo demais. E é isso. Obrigada por tudo. E obrigada, Sônia, por tudo. Boa noite. Eu estava dormindo sossegado e vieram me acordar para me limpar o nariz. Fiquei bravo e agora não consigo dormir. Vou tentar, mas eu estou bravo ainda. Oi, mamãe e papai. Tudo bem? Vou tentar dormir agora de novo, mas vai ser difícil, porque o sono foi embora. Tchau, tchau. Beijo.